Opa, meu nome é Maggie. E se você é cristão, você sabe muito bem que a oração tem muito poder. E na Bíblia, diversas vezes é indicado que oremos muito. Mas muitos cristãos, algumas vezes, decidem simplesmente deixar de orar, por preguiça, inconstância ou o famoso estou sem tempo, Deus me entende. E deixam somente para orar uma vez por semana, quando vai para o culto de domingo, ou fazem aquela oração fria e gelada de 1 minuto antes de dormir, agradecendo a Deus pelo dia. Mas esse é um tipo de prática totalmente repugnante, pois um verdadeiro cristão que nasceu de novo deve orar para se aproximar mais de Deus. Nesse vídeo, eu pretendo abordar alguns tópicos e motivos pelos quais você devia orar mais. A primeira razão é que a Bíblia nos ordena a orar. Esse mandamento não é mencionado apenas uma vez, mas várias vezes ao longo das Escrituras. Além disso, não devemos orar apenas por nós mesmos, mas também pela igreja, pelas pessoas que não são salvas e pelas autoridades. A Bíblia é bem clara ao nos instruir a orar em todas as situações, e devemos submeter todas as nossas preocupações a Deus, mesmo que às vezes possa parecer estranho falar com Ele. Há pessoas que consideram ridículo orar por relacionamento romântico, ou por alguém de quem gostamos, ou até mesmo orar antes de iniciar o namoro, né? No entanto, eu acho que a gente deve orar por todas as coisas. Na minha perspectiva, é importante sim orar sobre cada aspecto das nossas vidas. Por exemplo, se a gente orar por alguém que a gente está gostando, para um relacionamento romântico, por acaso a gente pode descobrir que essa pessoa não é o que a gente pensava, e que talvez ela tenha comportamentos errados ou que não agradem a Deus. A oração pode nos ajudar a enxergar a verdade e Deus pode abrir nossos olhos para a realidade da situação ou permitir que algo aconteça para nos proteger de um relacionamento que não está alinhado com a sua vontade. Se submetermos todas as áreas das nossas vidas a Deus, incluindo a área amorosa e outras, podemos receber diversos livramentos e estar em harmonia com a vontade divina. Eu vou mostrar vários versículos aqui que nos manda orar, como por exemplo Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Em algumas versões, esse versículo vai estar como orai sem cessar. João capítulo 14, do 13 ao 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A segunda razão, um pouco parecida com a primeira, é que para a gente entender a vontade de Deus, a gente tem que ter proximidade com Ele. E como a gente faz para conhecer a Deus? Lendo as Escrituras e orando. Eu até me lembrei de uma vez que eu fui num culto e o pregador deu esse exemplo aqui sobre oração. Com a filha do pastor, sempre a filha do pastor, né? Mas enfim, para a filha do pastor, ele falou assim com a filha do pastor: olha, se você tivesse a seguir em comunhão com a sua mãe, que a sua mãe só vai falar com você na hora do almoço, mas vocês passam o dia inteiro sem conversar. Você acha que você teria realmente comunhão com a sua mãe? E a filha do pastor, né, claramente todo mundo respondeu que não, a filha do pastor não teria comunhão com a mãe dela se ela só falasse com a mãe dela na hora do almoço. E ele deu esse exemplo para a oração, porque é muito real na nossa vida. Se a gente for só orar para falar com Deus na hora de dormir ou na hora do almoço, alguma coisa assim, a gente nunca vai ter realmente uma comunhão verdadeira com Jesus. Eu tava editando esse vídeo e eu percebi que eu falei um negócio meio errado, né? Eu falei como se a gente não pudesse orar na hora de dormir nem na hora do almoço. Mas o que eu quis dizer é que se a gente for fazer uma oração curta, aquela oração curta, como eu falei no começo, que é aquela oração que você só fala boa noite, Deus, é aquela oração que você só fala obrigado a Deus pelo dia ou obrigado a Deus pelo alimento. Se você fizer só esse tipo de oração e não tentar se aprofundar na oração com Deus, numa conversa com Deus, falar os seus sentimentos, os seus desejos, pedir discernimento e outras coisas, se você não tiver esse tipo de conversa com Deus, que é uma oração mais aprofundada, uma oração onde você tenta adorar Ele, uma oração onde você tenta conversar com Deus, uma oração onde você ora por outras pessoas, provavelmente você não vai crescer espiritualmente.
Também não estou falando que fazer orações curtas sejam erradas, mas o que eu estou querendo dizer é que tentar orar mais por mais aspectos na nossa vida e passar mais tempo conversando com Deus é uma das melhores opções para se aproximarmos de Deus. A terceira razão é que na oração a gente pode desfrutar do que Deus prometeu, porque Deus prometeu nos dar várias coisas ao orarmos, como por exemplo o perdão de pecados, como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Bem, e vocês sabem que o perdão de pecados só é possível se crermos em Jesus. Mas para nós recebermos eles, nós devemos fazer o quê? Isso mesmo, orar e confessar os pecados. Se nós apresentarmos os nossos desejos e eles forem compatíveis com a vontade de Deus, nós também podemos receber eles, como diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 21 ao 22. Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E também nós podemos pedir ajuda a Deus nos nossos problemas pessoais, como ansiedade e outros problemas, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a gente também pode orar, por irmãos doentes e que passam por problemas, como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração é o passe livre para falar com Deus. Nós literalmente podemos falar tudo com o dono do universo e ainda por cima ele nos escuta e ama nos ver orando, como vai dizer lá no Salmo 16, versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. A última razão que eu gostaria de salientar aqui nesse vídeo é baseada no versículo de João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nesse versículo, Jesus vai dizer que a gente só pode ser amigo dele se fizer o que ele manda. Então, como é que a gente pode ser amigo de Jesus sem orar, sendo que são a própria ordenança dele? Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu não cristão e estava falando para ele, que eu oro bastante e muitas vezes eu vou dormir um pouco mais tarde porque eu tô orando. Sempre antes que eu vou dormir, eu gosto de compartilhar meu dia para Deus, falar para Deus como é que aconteceu, coisas que aconteceram no meu dia, como se Jesus fosse o meu melhor amigo, o que ele realmente é, E esse meu amigo não cristão simplesmente disse que eu não deveria orar tanto. Eu só devia agradecer e não tinha tanta necessidade de eu falar isso. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Talvez eu seja meio sensível, Mas depois disso, eu disse pra ele que Jesus é o único que realmente me escuta. E como eu já falei, nós temos passe livre para falar com o dono do universo. E ainda por cima, nós temos o melhor amigo. Nós não devemos ouvir pessoas ímpias que falam coisas contra o evangelho. E também não devemos ouvir a nossa própria voz com preguiça de orar. Mas nós devemos ouvir o que as escrituras revelam. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Então, gente, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!